Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'av Leben. Como eu sempre falo, esse programa não é um programa proselitista, mas é um programa feito especialmente para a minha família, para os meus filhos, a Gabriela Dodani, minha primogênita feminina, ao Gabriel Kalev, meu primogênito masculino, a minha caçula Ariela Hesed e aos outros filhos que virão por aí. Um projeto é para ficar perpetuado na internet, para caso um dia o papai não esteja mais aqui, a gente discutir e falar sobre os problemas contemporâneos, buscando sempre ajuda nas escrituras, na Torá. Esse é um programa que tem como objetivo personalidade falar sobre a Parashá Hashavua, e essa semana nós estamos falando sobre a Parashá Vayeshev, que significa ele se estabeleceu. Ok, não é um programa proselitista, mas qualquer pessoa que queira se beneficiar desse vídeo, fique à vontade, estaremos nos sentindo alegres por estar contribuindo e divulgando mensagens de Torá aproximando as pessoas da Torá, ok? Agora nós iremos falar sobre a primeira Aliyah, que vai do capítulo 37, do Pasuk 1, do versículo 1 até o 11, que vai falar sobre Yosef enfurece seus irmãos, ok? Vamos fazer então uma pequena bênção da leitura da Torá, para não falarmos palavras de Torá em vão, e aí iremos falar sobre os tópicos que traz ensinamento essa parashá, ok? Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ami, venata lanu et titrato, Baruch atah Hashem. Não tem a Torá. Amém ve amém. Bem, e fala, Yaakov estabeleceu-se na terra que seu pai habitara, na terra de Canaã. Estes são os acontecimentos dos descendentes de Yaakov, né? Yosef tinha 17 anos, como já fizera anteriormente. Ele cuidava do rebanho com seus irmãos e ele fazia coisas de rapaz. Aqui está entre parênteses, tá? De rapaz, como enrolar os seus cabelos e retocar seus olhos para parecer mais atraentes, e passava muito tempo com os filhos de Bilá e Zilpá, mulheres de seu pai, os quais os filhos de Lea tratavam desrespeitosamente. Isso aqui em parênteses. Yosef costumava trazer relatos a seu pai do comportamento de todos os filhos de Lea que ele julgava maus. Então só até aqui a gente vai falando agora por tópico algumas coisas. Então a primeira mensagem que nós podemos aprender aqui, fala que ele se estabeleceu na terra de seu pai, que seu pai habitara. Olha que interessante, nós vimos falando que Yaakov se estabeleceu na terra do seu pai, ou seja, em Canaã, ok? Tentando trazer a mensagem de que, da mesma forma como nós vemos que o Yitzhak, ele se auto-anulou, ele se anulou completamente, ele não tentou viver a sua vida, a sua ideologia, os seus projetos, mas ele se anulou completamente para fazer o quê? Para viver a vida que o pai, na realidade, viveu, a ideologia, a filosofia do pai. Que pai? Do pai Avraham, né? O que foi que ele fez? Ele se auto-anulou. Então, se o pai era judeu, se o pai vivia uma fé judaica, o que aconteceu com ele? Ele então se anulou para viver essa vida que o pai vivia, a ideologia de um só Deus, do monoteísmo, etc. Então você vê o Yitzhak se auto-anulando completamente, né? Quer dizer, aquela velha história, poxa, o pai mostrou ali a ideia do monoteísmo. Você não vê Yitzhak dizendo, eu vou viver a minha vida, o meu projeto, eu vou sair da terra de Canaã e etc. Aqui a gente vê muitas vezes aquela história que o pai às vezes tem um projeto, constrói uma vida inteira para o filho, né? Ou seja, compra casa, carros, constrói uma empresa com esforço, com dificuldade, né? E constrói todo o império para que o filho continue esse projeto do pai, o legado. E o que é que muitas vezes nós vemos? Nós vemos os filhos às vezes não dando continuidade àquilo que o pai muitas vezes construiu com todo o amor, com todo o carinho. Nós vemos muitas vezes, vou dar um exemplo simples, isso é comum acontecer, o pai que nasceu pobre ou nasceu numa situação não muito fácil, ele lutou, ralou, e ele trabalhou, e ele construiu, montou uma casa, montou a empresa, e ele quer que o filho dê continuidade a isso. O que é que acontece? O filho muitas vezes não segue o mesmo princípio ideológico, filosófico do pai,
E aí tudo aquilo que o pai construiu com todo amor e carinho e esforço, o filho vai lá e vende a casa por bagatela, por um preço barato. Se desfaz do carro, se desfaz da casa, se desfaz da empresa e vai embora porque ele quer o quê? Aquilo não é importante para ele. O filho muitas vezes não tem uma ligação emocional, né, uma ligação mais profunda com a casa, com o terreno, com a empresa, e ele vende porque o que ele quer é viajar pelo mundo, não quer constituir família, e dane-se aquilo que o meu pai projetou para mim, eu quero viver a minha vida. Então muitas vezes isso acontece. Aqui nós vemos que a Torá nos ensina que Yitzhak, então ele se auto-anulou, ele se anulou completamente para viver a ideologia do pai. E nós vemos que o que aconteceu, que Yaakov faz a mesma coisa. E Yaakov, ele poderia muito bem, vou viver aqui com Labão, com Lavan, vou viver viajando, vou negociar, vou ter minhas mulheres. E o que ele faz? Ele vai com o intuito de casar com uma mulher que seja da terra, parente da mãe dele. Diferente de Esav, de Esaú, que casou com outras mulheres que não eram segundo o coração e o agrado do pai e da mãe. Então você vê Yaakov aqui, o pai Yaakov, se anulando também completamente para seguir o que é a ideologia, a filosofia, o projeto que não só o pai Yitzhak queria, fez e preservou, como o próprio Avraham fez. Então Yaakov levando o legado do pai Abraão, do pai Avraham, de Yitzhak, e também agora sobre a sua responsabilidade, levando o lado sacerdotal da família. Que coisa interessante. Então, só nesse pequeno passuco, nesse pequeno parágrafozinho aqui, nesse versículo, nós podemos ver quão profundo é a mensagem desta paraxá, mostrando que nós devemos continuar, levar o legado de nossos pais. E eu me lembro que a minha avó de bendita memória, a Dona Odete Costa Lopes, Lopes Costa, né, ela era uma mulher muito íntegra, muito justa, muito correta naquilo que ela fazia. Ela chegava e dizia: Valdete, que é a minha mãe, me empreste 10 reais. E a minha mãe emprestava, ela dizia: Valdete, não quero emprestado, não quero dado, eu quero emprestado. E ela pedia 10 reais emprestado. Quando a minha avó recebia, né, que ela era aposentada, ela pegava os 10 reais e dizia: Valdete, aqui estão os teus 10 reais. A minha mãe dizia: não precisa, mamãe, pagar. Não, eu estou pagando, porque eu pedi emprestado. Se eu tivesse pedido dado, eu não te pagaria. Então ela era muito correta, muito justa. Ela pedia dinheiro muitas vezes quando ela necessitava, para minha tia de bendita memória também, a minha tia Elisa, enfim. Então ela pagava. Às vezes ela chegava para minha mãe e dizia: Valdete, eu quero 10 reais, quero dado, não estou pedindo emprestado, é dado. Então, quer dizer, ela era muito correta nisso. Então eu cresci tendo esse exemplo da minha avó Odete, de bendita memória, e eu quis preservar, eu achava lindo essa hombridade que ela tinha, essa honestidade. Ou é ou não é 880, ou dá ou desce. Então eu achei bonito isso e eu tentei preservar na minha vida essa honra, né? Essa coisa de buscar honrar o nome e a palavra que se tem. Então, assim como da minha avó, a Zuila também, de bendita memória, minhas matriarcas aí que são as minhas... são os meus exemplos. Eu não digo nem tanto do meu pai e da minha mãe, mais das minhas avós. O meu avô, o Pedro Gomes da Piedade, na realidade não tive oportunidade de conhecê-lo. Ele morreu bem antes de eu ter nascido, quando a minha mãe ainda era pequena. O Sarmani não tive infelizmente não tive tanto contato com ele, mas as minhas vós, as minhas matriarcas, eu levo elas no coração até hoje e tento preservar, dar continuidade à memória do nome delas, com orgulho, com hombridade, levando o nome da nossa família. Então olha que interessante isso, e é isso que o papai faz. Esse projeto do programa de estar aqui é justamente para que, se um dia o papai não estiver ao lado de vocês, vocês possam dar continuidade a este legado, a nossa tradição, ao judaísmo, a hombridade, a ser correto, a 880, a saber viver de maneira positiva no exílio, na diáspora, ok? Tentando não se assimilar de todas as maneiras possíveis, mas preservar aquilo que nós temos de melhor, a nossa melhor e maior herança, que é a Torá. É por isso que o papai fez esse programa, e eu espero que vocês se autoanulem, não por causa de mim, não para seguir os meus projetos, não é isso, mas para seguir
o projeto da Torá, o projeto do nosso Deus, do Deus de Israel. É esse o projeto de estar fazendo esse programa, e que vocês possam constituir família, que vocês possam, aqui a Dodani possa casar com quem é judeu, o Gabriel Kalev possa casar com quem é judia, que montem, construam famílias judias, ensinem os seus filhos dentro da filosofia, da ideologia e da doutrina da Torá, e dê continuidade a isso, porque não adianta nada, o papai está lutando para fazer techuvá, para fazer retorno, para viver judaísmo, o que é muito difícil na diáspora, e de repente vocês vivem, cresceram dentro do ambiente judaico. O que é que acontece? Vocês acabam desistindo e querendo se assimilar e viver o que o mundo contemporâneo tem para oferecer para vocês. Rav Shalom, Deus o livre, não permita isso, que vocês continuem, ok? Assim como o pai Yitzhak fez, se autoanulando como Yaakov fez, habitando na terra do seu pai, habitando em Canaã, em Eretz Israel, cumprindo com o projeto magnífico, divino, que é transformar esse mundo material numa morada para Deus, ok? Voltando então, que essas são as descendências de Yaakov. Olha que interessante, a Torá fala que essas são os descendentes de Yaakov, e logo pula para Yosef. Por que pula para Yosef? Os outros filhos não eram os descendentes? Porque ele só enumera, ele só coloca aqui Yosef. O que é que Yosef tem de especial que os outros não têm? Na realidade, os nossos sábios vão dizer, principalmente Rashi vai falar, que o fato de Yosef sendo apresentado de forma destacada aqui é para mostrar justamente a mensagem sobre o relato da prova que Deus trouxe para Yaakov. Então qual foi? Por quê? Porque foi através de Yosef que ele trouxe essa prova do sofrimento, não deixando se estabelecer, que eu vou explicar um pouquinho mais. Só Yosef é citado aqui. E ele cuidava do rebanho com seus irmãos, né, mostrando que todos eles cumpriam um papel, ou seja, tomavam conta do rebanho. E outros sábios vão dizer também por que eles eram pastores. Porque quando eles tomavam conta dos pastores, eles tinham a oportunidade de se dedicar mais e mais ainda ao estudo da Torá. Por isso que eles eram pastores, que isso tomava menos tempo, né? Eles podiam se dedicar então ao estudo, ao cumprimento do judaísmo, do mitzvot e etc. Ele fazia coisas de rapaz, como a gente já leu, né? Ou seja, ele era vaidoso, né? Ele era narcisista, como todo, às vezes, adolescente, né? Fica ajeitando o cabelo no gel, tá o tempo todo tirando a sobrancelha, quer tá bonita, as meninas se maquiando, essa coisa de adolescente. Ele passava muito tempo com os filhos de Bilá, né? E Zilpá, ou seja, os filhos de Léa, tratavam desrespeitosamente. Então fala que esse costume que Yosef tinha de trazer maus relatos ao seu pai sobre seus irmãos, eram os filhos de Leá, que segundo os nossos sábios vão dizer que Yosef trazia então esses relatos ao seu pai, dos irmãos, dos filhos de Leá, que julgava mal. Por que ele julgava mal? Ok? Porque segundo aqui o Midrash diz que os filhos de Leá tratavam mal aos outros irmãos, porque diziam que eles eram filhos de segunda classe, filhos das servas, etc. E Yosef não gostava desse 2 pesos e 2 medidas, e Israel amava mais Yosef do que um de seus filhos. Os nossos sábios vão dizer que isso também é algo errado, né? É comum às vezes o pai gostar mais de um filho do outro, porque o filho acaba fazendo aquilo que o pai gosta, né? Ou seja, obedecendo. Se o pai quer que o filho cumpra mitzvot, que o filho seja obediente, o pai acaba tendo uma tendência a gostar mais daquele que faz segundo aquilo que o pai deseja, né? Agrada mais o pai, é normal, mas nós não devemos devemos fazer de tudo para não criarmos diferenças entre os nossos filhos, de gostar mais de um do que o outro. E fala que Yaakov também errou um pouco por ele dar esse presente, a capa, ou seja, um manto de linho finíssimo para um e dando essa diferença para os outros filhos. É por isso que hoje, atualmente, em Israel e no meio racídico ortodoxo, os pais têm mania de vestir o filho com a mesma roupa, né? Se comprou uma roupa dessa cor aqui, branco e lilás, também vai comprar do mesmo jeito para os outros filhos, e todos os outros filhos usam a mesma roupa como se fosse um uniforme, para não criar uma diferença, né, entre os filhos e tratar todo mundo igualmente. Ok? Fala então que Israel amava mais ele do que seus outros filhos, porque aqui existe um porém. Por que diz a Torá que Yosef amava mais?
Aí o Midrash vai contar também porque diz que Yaakov ensinou todos os segredos, ensinou tudo que ele tinha aprendido na Yeshiva, ou na academia de estudo de Torá, que ele aprendeu na academia de Shen e Eber, ou de Shen e Eber. Ele ensinou para Yosef, e Yosef aprendeu tudo. O que Yaakov aprendeu, ele conseguiu ensinar, e Yosef tinha essa facilidade de absorver esse conhecimento, e ele aprendeu sem esquecer nada, ok? E fala então que ele era o filho de sua velhice. Aí te faz a pergunta, como é que a Torá fala que ele amava mais só porque ele era filho da sua velhice, mas Beniamim não era o filho da sua velhice, não era ele que ele tinha tido primeiro, não era o caçula Beniamim ou Benjamim? Como é que pode ser Yosef? A explicação é essa, porque ele tinha ensinado tudo para Yosef, e Yosef tinha então aprendido. E fala que ele fez então uma túnica de lã, né, finíssima, olha, muito interessante, túnica da melhor lã. Essa era a característica desse presente, e seus irmãos passaram então a odiá-lo, sem falar de forma serena, não tinha mais paciência com falar com Yosef, e Yosef então continua, que ele fala que ele teve um sonho, e contou aos seus irmãos, e eles odiavam ainda mais. E Yosef tem um segundo sonho, e ele fala, por favor, ouçam o sonho que eu tive, e fala sobre o sonho dos feixes. Vem cá, como é que Yosef chega e pede por favor? Poxa, para ele pedir por favor é porque os irmãos não queriam mais dar a mínima atenção para ele. Então Yosef faz como se fosse um pedido, né? Ele clama, por favor, me escutem, ouçam o meu sonho. E existem outras perguntas, fala, poxa, como é que uma pessoa sabe que as pessoas não gostam dele, não vão com a cara dele, mesmo assim a pessoa teima em falar, em contar relatos, sabendo que vai aumentar mais o ódio ainda? Como é que Yosef pode fazer isso? Ok? Mas tem uma explicação porque Yosef fala isso. Será que Yosef queria aborrecer mais ainda os seus irmãos? Porque ele contava, e ele fala que ele pediu por favor, contando o sonho dos feixes, que os feixes representando o lado material, esse plano do mundo físico, e depois ele fala, isto é que aí os irmãos dizem, isto é o que você deseja, ou seja, reinar sobre nós, pretende governar, e por isso eles odiavam ainda mais, por seus sonhos e pelos relatos que fazia fazia ao seu pai. Depois fala que ele teve outro sonho ainda, e ele não só contou aos seus irmãos, como contou na presença de seu pai, e o segundo sonho foi sobre o sol, a lua e 11 estrelas, né, que se curvavam perante ele, e ele contou na presença do seu pai. E Yaakov então, por causa disso, repreendeu, né, e seus irmãos o invejavam mais ainda, e Yaakov, portanto, mas Yaakov, seu pai, acreditava no seu sonho e guardou o fato a ser concretizado. Aí vem os ensinamentos dos nossos sábios de Rashi, né, que falam sobre o seguinte, como é que Yosef vai fazer isso? Diz os nossos sábios que Yosef sabia que todos esses sonhos que ele tinha não era o sonho de querer se engrandecer sobre seus irmãos, mas ele estava contando para que eles interpretassem o sonho e dessem o mérito da dúvida, e não vissem que era Yosef que queria se elevar sobre eles, e desse então essa oportunidade para que os irmãos interpretassem assim, não é desse jeito que você está falando, o sonho tem uma outra interpretação. E os nossos sábios dizem que quando você conta um sonho para uma pessoa, você está dando a oportunidade daquela pessoa interpretar o sonho, e aquilo que a pessoa falar é o que vai se concretizar. E ainda fala mais, o Zohar traz o ensinamento que quando você tiver um sonho ruim, um sonho mau, não conte esse sonho, porque é como se fosse o seguinte, é como se fosse um livro. O livro só é lido quando você abre ele, né? Então não conte. Os sonhos ruins você não deve contar, principalmente para os seus inimigos, não conte. Porque a tendência desses sonhos serem interpretados de maneira desfavorável para você e acontecer, possa ser que aconteça. Quando você tem um sonho bom, então você deve procurar as pessoas mais próximas que te amam, que te desejam coisas boas, e contar esse sonho para essa pessoa, porque aí esse sonho pode ter aí a probabilidade dele se tornar realmente realidade. E fala mais que a maioria dos sonhos, eles devem ser interpretados de formas literais, do jeito que é, não trazendo, olha, porque isso talvez interprete isso, etc, que dá um significado talvez muitas vezes errôneo. Diferente, mas eu vou abrir um parênteses, diferente do que Yosef trouxe o significado do sonho de Faraó, porque o sonho era literal, só que Deus tinha ocultado essa explicação dos magos, do Faraó, então dado somente a Yosef para interpretar esses sonhos, que era praticamente quase literal, ok? Só não enxergava quem não queria. Então, Rashi vem falando sobre o seguinte, que não é o bastante, porque
fala que Yaakov se estabeleceu e ele encontra desarmonia, etc. Rashi vem dizer que não basta os justos viverem em paz completamente no mundo vindouro e ainda eles querem viver aqui, então por isso que Deus trouxe, ok, esse infortúnio sobre Yaakov, ou seja, não deixando ele se estabelecer, trazendo todos esses problemas com a venda, com a venda de Yosef, com o desaparecimento de Yosef, ou seja, para mostrar que ele é justo, né, em mostrar que a paz maior que ele teve, a bênção maior, não foi viver em Israel, mas sim no mundo vindouro, a verdadeira recompensa, ok? Então, Kli Yakar fala sobre o seguinte: qual o significado preciso da expressão a ira de Yosef saltou sobre sua frente? Quando fala, Arash também traz aqui, né? Yosef enfureceu Deus com seus relatos negativos sobre os seus irmãos. Deus não suporta Lashon Hará, língua maldita, maledicência, então Deus também se enfureceu, segundo Kli Yakar. Normalmente, um rapaz de 17 anos não seria passível, ok, de punição pelo tribunal divino, né? Só é considerado uma pessoa passível de punição a partir dos 20 anos, ou depois dos 20 anos, né? Sujeito à punição segundo o tribunal divino. Não obstante, nesse caso aqui, Yaakov então procurava se estabelecer em paz, queria essa recompensa já. Deus então decidiu castigar Yosef antes da idade de 20 anos, a fim de perturbar a paz de Yaakov. Como é que Deus pode perturbar, trazer perturbação da paz por uma pessoa? Isso é inadmissível. Algumas pessoas podem pensar assim, né, querendo ser mais justas do que Deus, né? Mas assim é dito que a ira de Yosef saltou à frente, ou seja, o castigo por Yosef ter denunciado Deus foi adiantado antes do tempo. Para quê? Para causar esse infortúnio a Yaakov. Deus sabe o que faz. Ok, então não adianta você dizer, mas Deus nos traz infortúnio. Deus traz esse infortúnio. O próprio Iov, o próprio Jó fala sobre isso, né? Que Deus traz o bem, Deus traz o mal. Nós devemos aceitar as duas coisas. E ele sabe, até porque até o mal que Deus traz sobre a nossa vida, eu já falei isso em outras vezes, são brachot escondidas, são bênçãos escondidas. Às vezes um ônibus que você perde, porque Deus me fez perder esse ônibus, na realidade às vezes é uma bênção escondida, né? Deus te livrou de alguma coisa. Existe uma pequena história que eu vou contar rapidamente de um judeu. Aconteceu uma história que o judeu, ele precisou, estava procurando emprego, estava necessitando muito arrumar um emprego, e aí ele foi fazer uma entrevista. Quando ele chegou na empresa, a empresa disse, olha, nós não recebemos currículo nas mãos, só se você fizer, na realidade, um e-mail e mandar por e-mail. E ele falou, mas eu não tenho e-mail, não tenho internet, como é que eu vou fazer, na realidade, mandar esse e-mail e etc. E ele acabou perdendo esse emprego, essa oportunidade de trabalhar como diretor numa empresa, porque ele não tinha um e-mail. Muitos anos depois se passaram, para ele sobreviver, ele teve que vender água mineral no centro, e aí ele começou a vender água mineral, ele via que dava dinheiro vender água mineral. Depois da água mineral ele começou a vender galão, e ele montou uma distribuidora. Daqui a pouco ele era dono de uma grande empresa de distribuição de água mineral e bebidas. Um belo tempo depois ele encontrou na realidade uma pessoa que perguntou para ele, né? Ele falou, sabia, por que você se tornou rico? Ele falou, porque eu não tinha um e-mail. Ele contou a história. Então quer dizer, aquele e-mail que ele não tinha, o que ele tinha perdido naquele trabalho, houve a oportunidade que ele teve para, na realidade, ele ser dono e montar o próprio negócio dele. Essa é uma história contemporânea, eu só coloquei dizendo que era judeu para trazer dentro de um contexto judaico. Mas existe uma outra história antiga que fala sobre um judeu que ele era pobre, e ele tinha apenas uma única vaca, e essa vaca que ele tinha era a vaca que dava leite. Ele pegava o leite, se mantia com o leite da vaca e vendia no vilarejo, né, para vender o leite, e aí ganhava dinheiro somente com o leite da vaca. Até que um belo dia chegou uma caravana, né, uma comissão de grandes sábios, rabinos, eu não me lembro qual era o nome do rabino agora, enfim, mas o rabino chegou na localidade e disse, olha, eu vou me hospedar aí na tua fazenda e etc. E aí as pessoas lá disseram, olha, você vai ter que matar a tua vaca aí para dar de comida pro grande rabino e para os seus discípulos, etc. Ele disse, mas como eu vou fazer isso, etc. É a única vaca que eu tenho, tal, parará, não dá para eu fazer isso. Conclusão, ele acabou matando a vaca, a única vaca que ele tinha, o único meio de subsistência dele. E ele pegou e deu, e comeram, etc. Passaram uma semana ali no Febregue e tal, tudinho ali, comemorando, e foram embora e ficou sem a vaca. 5 anos depois, apareceram lá as mesmas pessoas e perguntaram, e viram que ele estava rico, era rico, as filhas dele tinham casado, muito rico, e perguntaram para ele o que aconteceu.
Você tinha ficado preocupado que se você matasse a sua vaca, você iria morrer, ia entrar em falência. O que aconteceu? Que agora você virou milionário, está muito rico. Ele disse, pois é, você sabe aquela única vaca que eu tinha? Sei. Eu tive que matar para dar de comida para o rabino, o grande rabino e os seus discípulos, etc. Pois é, e depois disso eu comecei a plantar, eu tive que fazer alguma coisa. Comecei a plantar na terra e tal, e aí deu uma grande produção. E depois que eu comecei a plantar, eu fiquei rico e etc. Então, a história é mais ou menos isso. Às vezes tem determinadas situações que nós passamos, que a gente acha que é dificuldade, a gente passa porque não deu dinheiro, situações que não acontecem, mas são brachotes escondidas, são bênçãos escondidas. Então, muitas vezes, aquele infortúnio que vem sobre a nossa vida são bênçãos escondidas, ok? Foi somente com o retorno de Jacó, quando ele buscou a paz e a tranquilidade para o serviço divino, pois os seus outros anos ele sofreu exílio. Então, por que Jacó estava procurando, na realidade, se estabelecer em paz, queria paz? Porque os outros anos que ele teve foram os anos no exílio e que ele sofreu. Baseado no Likutei Sihot, volume 30, fala sobre o seguinte: o pedido de Jacó para viver em paz se concretizou finalmente aos 17 anos de sua vida, como ele viveu tranquilamente dentro da terra do Egito. Eu já falei isso para vocês antes, né? Como os filhos e netos, porém isso só ocorreu como resultado de seu pedido sincero para Hashem, para Deus. Isso nos ensina sobre a importância de pedir a Deus que ele traga a verdadeira e completa redenção sem demora, como o Midrash declara. Mesmo se uma única coisa que o povo judeu tenha seja a esperança, ele merece a redenção e mérito desta presença, segundo o Yalkut Shimoni Teilim Remes 636. Então, se mesmo a gente tiver somente a fé, né, então a gente merece então essa redenção, ok? Só para te mostrar também um pouco aqui como Yosef, ele era diferente dos irmãos, e aqui tem uma pequena briga que fala que ele era mocinho, ele era muito novinho, ele não tinha entendimento, por isso que ele era imaturo quando ele contava as coisas, dizendo que para os irmãos, mesmo sabendo que os irmãos o odiavam, ele era imaturo, ele não conseguia compreender que eles na realidade o odiavam e poderiam fazer alguma coisa errada para eles. Outros sábios dizem que não, o próprio Rashi vai dizer que não, ele mesmo, ele sendo novo, com 17 anos, ele era muito inteligente, ele tinha um espírito de profecia, ele era um grande sábio, e uma dessas explicações, tentando comprovar que realmente ele era superior, né, em profecia e em estatura espiritual, mostra lá no capítulo 33 de Bereshit, do Pasuk 6 ao 7, na quarta aliá praticamente, na outra Parashá, né, fala sobre o seguinte, que quando você ver, né, olha, preste bem atenção na ordem que acontece, quando você vê as mulheres de Yaakov se aproximando para se apresentarem até Esaú, sabe, você vê então que as serviçais se aproximaram com os seus filhos, ou seja, primeiro elas apareceram e depois os filhos se curvaram, né? O Leia, os seus filhos, e aí fala aqui as serviçais, os seus filhos. Só que quando você vê, finalmente, olha o que acontece, fala que finalmente então, primeiro Yosef e Rachel prostraram-se, e mostrando que primeiro foi José que se prostrou e depois Rachel, porque José e Yosef, mesmo ele sendo pequeno, ele era muito valente, ele passou na frente da mãe e ele se curvou primeiro perante Esav, tentando defender e proteger a mãe, tá? Porque ele dizia que Esav poderia olhar, sabendo que Raquel ou Rachel era muito bonita. Ele falou, eu vou defender, eu vou passar na frente, porque se esse homem tentar olhar minha mãe, desejar minha mãe, eu vou defender ela. Então você vê que mesmo ele pequenininho ali, ele era uma pessoa valente e temente. Aos 6 anos, ele se dispôs a estar contra Esav e ficar à frente da sua mãe, tá? E esse relato começou bem antes dos 17 anos, mostrando como ele era superior, ok? E ele era valente. A gente está quase já finalizando. Fala aqui o que significa o filho de sua velhice. Eu já falei, né? Já que Benjamim era mais novo. O Rashi, então, com Yonkelos, traduzem Ben Zekunim. Ele era um filho sábio. Quando ele fala, eu sou o filho da sua velhice, dizendo que Yosef era sábio, tá? Segundo a tradução, então, aí a interpretação de Rashi, ou Rashi, Yonkelos.
belos. Ele era o filho sábio de Yosef. Tudo que Yaakov então tinha aprendido na academia de Shem, já falei sobre isso. E Ever, ele passou Yosef, além das afeições, também diz que Yosef se parecia muito com Yaakov. Por que Yosef contou seus sonhos aos seus irmãos? Nós vamos só trazer um pouco mais de explicação, sabendo que eles odiavam. Então o Rosh fala sobre o seguinte, que de acordo com a lei judaica, uma pessoa é proibida de reter uma profecia recebida. Então por isso que ele contou também, como ele era muito sábio, ele sabia dessa halahá, então que está em Sanhedrin 89a. Então uma pessoa é proibida de reter uma profecia recebida. Então ele sabia que todos os sonhos dele eram proféticos, e Yosef foi obrigado a relatar o seu sonho profético, que descrevia como ele governaria sobre seus irmãos, apesar das possíveis consequências. Mesmo sabendo a consequência, ele deveria cumprir essa mitzvah e falar e cumprir essa halachá. Abravanel nos traz uma outra explicação também. Os eventos preditos por um sonho somente se materializam de acordo com o modo como são interpretados. Então isso está em Berachot 55b. Então por isso que Yosef sabia que os seus irmãos iriam odiar ele. Ele quis então dar a oportunidade de acalmar o seu ódio, permitindo-lhes então que eles mesmos interpretassem os sonhos. Sforno fala sobre o seguinte: Yosef era muito imatura e veio uma contradição, né? E ele agiu com imprudência. O Riskuni fala que Yosef estava tentando mostrar aos seus irmãos que eles não precisavam ficar furiosos com o fato de seu pai demonstrar favoritismo a ele, pois a grandeza de Yosef era, na realidade, um decreto divino, como ficou evidente com o seu sonho profético. Ou seja, aquilo, esse ar de superioridade, não era para eu me sentir melhor do que os outros, mas apenas para eu cumprir um objetivo maior, que é resguardar a nossa vida futuramente. O Sa'ar Al-Torá fala sobre o seguinte: a menos que um sonho seja relatado aos outros, ele não se materializa. Como Yosef quis que o sonho se concretizasse, ele relatou aos irmãos, mas inevitavelmente isso os fez odiá-lo ainda mais, tá? Então existe essa coisa, o sonho só se concretiza se nós falarmos. É por isso que eu falei, se o sonho é ruim, não diga, porque a probabilidade dele se realizar é maior. Se for sonho bom, diga para pessoas que querem o seu bem, que o sonho se torna realidade. A Rainha fala sobre o seguinte: Yosef quis indicar a seus irmãos que não era prudente odiá-lo, porque um dia eles iriam precisar dele. E só pra gente finalizar aqui, eu queria falar uma outra coisa para vocês, ensinar que o ódio impede a racionalidade. Nós vemos isso em alguns momentos da história, quando o próprio Moshe, ele se irou, quando ele bateu na rocha, ele perdeu ali o dom de profecia naquele momento. Então, por isso que fala que quando a pessoa fica com raiva, com ódio, o seu espírito, a sua alma, se sai dele. Porque muitas vezes você vê uma pessoa com raiva, quando ela fica com raiva, ela acaba brigando e ela acaba muitas vezes, infelizmente, Deus o livre não permita, mas isso acontece muito por aí fora, com os não-judeus, quando eles matam alguém, eles falam: eu não sei o que foi que eu fiz, eu não me lembro, não sei por que eu fiz isso. Então fala justamente sobre isso, que o ódio, ele impede a racionalidade, você não consegue pensar direito, o espírito de profecia ele deixa. E os irmãos não compreenderam o sonho de forma literal, mas segundo seus próprios preconceitos sobre Yosef. Ou seja, é isso que tu deseja. Então, muitas vezes quando a gente fica com raiva, calme-se, se acalme. Lembra que nós aprendemos nas outras parashiot, quando Yaakov estava fugindo, que ele sabia que ele se encontrar com seu irmão, ele dormiu naquela noite, ele se acalmou, porque a gente não consegue pensar de forma estressada, preocupada, com ódio, com raiva. Então se acalme, conte de 1 até 100, para depois você tomar alguma atitude. Yosef achava que eles então poderiam interpretar de forma básica, né, racional, lógica, mas os seus sonhos não revelavam superioridade, mas uma certa dose somente de favoritismo, de forma para beneficiar todos. Então, como eles não pensaram, eles estavam com raiva, eles não conseguiram interpretar dessa maneira, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayol lanatah betoenu Baruch atah Adonai noten Torah amém. Aqui nós encerramos nossa primeira aliá e voltaremos no próximo programa falando sobre a segunda aliá, ok? Shalom Alechem, Lehitraot.